Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu queria apresentar para vocês a forma como que eu faço a precificação de um fundo imobiliário de tijolo. Nesse caso aqui, a gente vai usar o HSLG 11 como exemplo, tá certo? Porque ele não tem muitas vendas, ele não é muito complicado. Então, para um caso prático, a gente pode começar por um caso fácil. E depois, à medida que for dificultando, a gente pode incluir em outros fundos aí que são mais complicados, mais difíceis de analisar. Mas eu peguei o HSLG porque ele é bem tranquilo de ser analisado, de ser precificado por esse meio que eu faço, tá certo? Não é complicado, existem muitas formas de se fazer uma precificação de fundo imobiliário, mas eu achei essa aqui muito tranquila de ser feito porque eu já faço esse controle financeiro aqui do fundo imobiliário, de tijolo, então por aqui eu acho mais fácil de fazer a precificação. Não é nada muito preciso, né, nem muito difícil de ser feito, então para um investidor simples que aplica pouco por mês, é bem tranquilo de ser feito, se tem uma noção. Não é um preço milimetricamente justo, nem nada disso, é apenas um patamar para a gente pagar, não pagar caro. É um preço teto, né? Seria um preço teto que eu uso. Abaixo desse preço teto, eu realizo minhas compras tranquilamente. Se tiver acima, eu fico de fora e tento encontrar outras oportunidades. Para isso, para fazer esse método, eu uso já essa planilha que eu já tenho costume de fazer dos meus fundos imobiliários desde o início, mas para quem não tem o costume, a gente usa sempre, são três relatórios que sempre aparecem que o investidor deve sempre acompanhar. No caso aqui é o relatório gerencial, que muita gente já acompanha, né? A gente vai usar os dados financeiros que eles utilizam, que eles divulgam todo mês. O relatório gerencial é mensal. Existe o informe mensal, que é obrigatório deles informarem até metade do mês. A gente também vai usar esses dados aqui do HSLG. E eu também uso o informe trimestral. A cada 3 meses é feito um informe trimestral, são 4 no ano, e por aqui a gente consegue ter alguns dados bem interessantes, principalmente do regime caixa, né, que é o que interessa para o investidor. O regime contábil é aquele regime de competência que para o investidor não é muito interessante, porque o que paga a gente é pelo regime de caixa, é o que entra e sai no mês, né, anterior ao pagamento, no mês da divulgação lá do resultado. Então são três demonstrações que a gente vai usar e aqui na planilha a gente vai preencher tudo. No SLG, aqui a gente pode ver na primeira parte da planilha, são informações do relatório gerencial. Na segunda parte da planilha são informações do informe mensal. E na terceira parte da planilha tem o informe trimestral e as minhas métricas aqui com os preços que eu acho que eu encontrei para o HSLG. Então vamos destrinchar tudo nesse vídeo aqui. Se precisar de algum comentário extra, vocês colocam aí embaixo do vídeo que eu tento responder, complementar alguma coisa. E se for necessário, a gente faz até outro vídeo esclarecendo melhor algumas dúvidas aí. Então, de início, a gente vai pegar aqui o relatório gerencial e o que interessa para mim não é a receita de vendas. Não interessa para mim um fundo logístico ficar vendendo e comprando novos ativos, ficar girando ativo. Para mim, o que interessa é a receita de locação, é receita fixa, é aquela receita recorrente. É o que eu posso contar todo mês. E o que eu posso contar todo mês são os aluguéis dos galpões e uma eventual renda fixa, né? Alguma coisa que ele tenha em CRI, em tesouro e até em FIIs, né? Em outros FIIs aí. Então isso conta para mim. As vendas que ele realizou
isso vem como um bônus, vem como um extra para mim, né? Eu não conto isso aí como uma renda recorrente. Uma renda recorrente é aquela que eu posso contar todos os meses. Então, somando aqui, apesar do registro, eu registro as vendas aqui para formar o total da receita. Mas aqui embaixo, no resultado da cota, o resultado que é? São as receitas, total da receita, menos a despesa. Isso gera um resultado. Então, são todas as receitas, inclusive a das vendas. Só que, na hora de eu calcular o meu resultado, o resultado recorrente, vamos colocar aqui, recorrente, por cota. Vamos fazer a coisa certinha para a pessoa entender, né? Resultado recorrente por cota, o que eu faço? Eu somo as duas receitas, veja só, vamos olhar aqui. Eu somo as duas receitas de locação e de renda fixa, uma eventual despesa financeira que ele possa ter, ou seja, às vezes ele se alavancou e tem uma despesa que ele paga todo mês financeira. Então isso vai entrar no cálculo e eu vou tirar as despesas. Esse vai ser o resultado recorrente, esse é o resultado que me interessa. E divido pelo número de cotas daquele mês, tá? E isso vai me formar o resultado por cota. Veja que no mês de janeiro aqui, ele teve uma venda gerando 16 milhões de receita, o resultado é reduzindo a despesa de 15 milhões. Ele distribuiu 8. Com isso, ele distribuiu 7.900. Com isso, ele guardou 8 milhões. Ele chegou a guardar 8 milhões. Aqui, ele tinha um anterior aqui, ó, tinha 1.370.000 que ele veio do exercício de 2021, que eu coloquei aqui. Então, ele tem acumulado a distribuir nesse final de janeiro 8 milhões que ele está guardando. Se ele pegar 7.900 e dividir pelos 12 milhões de cotas, ele vai dar uma renda de 63 centavos. Então, pode olhar lá em janeiro que ele distribuiu 63 centavos e carregou para o mês seguinte 8.400. E isso ele foi fazendo o ano inteiro até chegar aqui em outubro. Em outubro, ele teve a receita recorrente, né, da alocação e da renda fixa, fazendo uma receita total de 9 milhões, menos 1 milhão de caixa, um resultado de 8 milhões. Esse 8 milhões, veja que 8 milhões e 38 mil, ele distribuiu 8.800. Da onde que vem essa diferença? De 800 mil que ele distribuiu a mais. Vem de todo aquele que ele acumulou lá atrás, que ele distribuiu a menor que o resultado. E isso só é possível porque ele teve receita de vendas, ele vendeu o galpão. Se ele vendeu, ele acumulou aqui. Então, ele distribuiu 70 centavos, mas no meu cálculo que interessa, ele só gerou 63. 7 centavos ele pegou de resultado acruado, resultado que ficou, que ele foi guardando, como ele fez aqui em janeiro. Ó. Em janeiro ele guardou, ele não distribuiu tudo que ele tinha, ele guardou um pouco e foi jogando para frente. Aqui no final da planilha, eu coloco quanto que ele tem acruado, ou seja, quanto que ele tem de reserva por cota. Então, se ele gerou 88 milhões de resultado e distribuiu 83, ele ainda tem aí cerca de 5 milhões, que dividido pelas cotas vai dar 51 centavos. Esse resultado aqui está incluído a receita de vendas, que veja que foi 18 milhões no ano e ele gerou 82 de resultado recorrente. Então, 18 é uma parte muito considerável. No total do ano, ele me deu uma renda recorrente mensal, uma média aqui, de 56 centavos. E ele produziu uma renda total de 65 centavos. Então, o que me interessa é esses 56 centavos aqui de recorrente. Em cima dele que eu vou calcular o meu preço teto. Agora, da onde que vem esses dados aqui? Vamos abrir aqui, ó. São 8.663 de receita de locação e 396 de renda fixa. Vem daqui do relatório gerencial.
8.663 de aluguel, receita de renda fixa que eu chamo essa receita financeira dele, despesa de 1 milhão, resultado de 8 milhões e 38. No final do período, ó, ele já tinha acumulado 7, no final de outubro ele está com 6.530 no caixa. 6.530 no caixa bate com o que eu tenho aqui acumulado. Então, a receita recorrente dele, que eu considero, é apenas essa receita aqui de aluguel e de renda fixa. Tá? Já excluindo as eventuais despesas financeiras que se ele tivesse. Às vezes tem alguns outros aqui que ele não justifica, eu sempre coloco. E a despesa recorrente, são as despesas que ele tem normalmente. Né? Receitas menos despesa é o resultado recorrente que me interessa. Então, com esses 56 centavos, eu já jogo aqui na minha média de renda de 56 centavos. E o meu preço teto, eu exijo 8%. Você pode alterar esse valor para 9%, 10%, 6%. E a minha exigência é sempre 8% ao ano. Eu quero receber 8% de renda ao ano com os fundos imobiliários. Tá certo? Então, o que eu faço? Qual que é a fórmula? Eu pego a renda, a minha média de renda, que são 56 centavos, multiplico por 12 para ver quanto que isso aqui vai dar ao ano e divido por 8%. Isso vai me dar o preço teto de R$ 83,66 no final desse relatório de outubro. O preço do fundo hoje, esse aqui é um preço ao vivo, é R$ 87,00. Tá? Então, se o preço está 87 e o meu teto para ganhar 8% é 83,66, o meu preço está caro, eu não compro. Esse percentual hoje estaria me dando, se eu comprasse a 87, estaria me dando um dividend yield ao ano de 7,69. Eu exijo 8, então eu quero pagar mais barato. Vamos esperar baixar para comprar mais. Agora vamos ver a situação do trimestral, do informe trimestral. Veja que aqui a gente já tem 3 trimestres fechados em setembro, mais um mês de outubro. Né? Então, e o trimestral a gente fecha em setembro, o terceiro trimestre. Mas qual que é a informação que interessa aqui? O informe trimestral ele é muito útil porque ele já vai te dar de cara o regime caixa, que é esse financeiro aqui. Tá? Não vai ter nada de ajuste a valor justo, não vai ter nada de rolo. Ele vai te dar exatamente o que aconteceu nas entradas e saídas do fundo. Então você preenche aqui, ó, o regime de caixa, 24 milhões e 39 de aluguel. Olha aqui, receita de aluguel, 24 milhões 561 menos as despesas de manutenção. Se você colocar os 24 menos 521, 24.561 menos 521, vai dar aqui, olha aqui, 24.039. As receitas de aplicações financeiras estão aqui embaixo. 773, receita de juros de aplicações financeiras. 773 mil. Despesa total. A despesa total está aqui embaixo. Ó. Despesa total, 3 milhões e 80 mil. Isso vai me dar um resultado recorrente no trimestre de 21 milhões, dividido pelo número de cotas, vai me dar um recorrente de 57 no trimestre. Só que eu tento fazer isso formando um anual. Então, se eu somar os 3 trimestres, se eu pegar os 3 relatórios trimestrais, eu vou ter 68 milhões de aluguéis, a receita de aplicações 2.300, as despesas 8.600, me dá um recorrente de 62, que se eu dividir pelo número de cotas, eu vou ter um recorrente de 54 centavos.
deu uma pequena diferença para os 56 que eu achei aqui em cima, tá? Pode ser por causa desse mês de outubro ou pode ser por coisas que eu não considerei, como por exemplo esse esse outros aqui dentro da propriedade com investimento e esse outros aqui, ó, das vendas dos títulos de valores imobiliários. Tá? Essa diferença aqui, se eu colocar 679.505, aqui 679.505, vai aumentar um pouquinho. Se eu colocar nos 3 trimestres esse outros aqui, que eu não sei o que é, se eu não sei o que é, para mim não pode ser recorrente. Então, ele poderia até chegar no 56 aqui. Tá? Aí cabe a vocês aí, se quiser achar prudente, colocar isso aqui também para tentar igualar. Eu já adianto que cada fundo é de um jeito, cada fundo joga naquele outros ali. Alguns não colocam outros e a gente fica no outros receitas e despesas sem saber o que está acontecendo. Eventualmente, não tem nenhuma nota explicativa e não tem nada explicando o que são esses outros. Então eu considero só o que realmente está lançado no lugar certo. Outra coisa que eu faço aqui é o informe mensal. E essas informações aqui do informe mensal, o que eu acho de útil? Para ver se o fundo está alavancado ou não. Esse HSLG ele não tem dívida. Se ele não tem dívida, a minha forma de preço justo é ativo menos dívida dividido pelo número de cotas. Aí eu acho exatamente quanto que vale. É aproximadamente o valor patrimonial. Só que eu não considero os outros passivos que não sejam dívidas. Veja que ele tem outros passivos aqui no informe mensal, rendimentos a distribuir, taxa de administração a pagar, tem esse outros a pagar, e tem 11 milhões aqui que eu poderia considerar lá. Mas na verdade eu só considero obrigações por aquisição, obrigações por securitização, basicamente só esses dois que eu considero como passivo, como dívidas. E aqui ele ainda tem 38 milhões a receber das vendas dos imóveis deles. Tá? Então eu lancei 38 aqui como um ativo, né, que ele tem a receber, e não tem nada de dívida. Isso me dá um ativo de 1.344 e também um preço justo seria isso aqui dividido pelo número de cotas, né, que vai dar 105. E como que eu trabalho aqui o meu preço teto? Eu também pego uma média das 52 últimas semanas, que como que funciona essa média? Eu pego o meu maior preço no último ano, a minha mínima cotação no último ano e vejo qual que é a média ali dos dois. Para não comprar caro também, eu quero comprar abaixo da média, né? Então eu trabalho com esses três preços. O teto de 8%, que eu ganhar no mínimo 8%. Eu só compro abaixo do preço que eu acho justo, que é o ativo menos a dívida, seria, pode ser considerado aqui o VPA, né, para ficar mais fácil. E só compro abaixo do teto de um ano, ou seja, eu não quero comprar um fundo imobiliário que está sendo negociado no topo hoje. Né? Mesmo que ele me pagasse 8%, mas estivesse sendo negociado no topo, eu também não quero comprar um fundo no topo e daqui uma semana, 2 semanas, ele começar a cair e eu poder estar aproveitando um yield melhor. Então eu faço a avaliação do menor valor desses três e comparo com o preço atual. Pode ver que já mudou aqui, R$ 86,99. Esse aqui está ao vivo. O menor preço dos três é o do teto, 83,66. Então eu espero chegar o menor valor dos três para poder realizar minha compra. Então, essa é a minha forma de fazer a precificação de um fundo imobiliário de tijolo, né, de galpão. Eu uso essa forma também para fazer de shopping e de escritório também. Tá? Também dá certo e eu utilizo essa maneira para todos. Né?
Normalmente, o preço fica assim próximo, não dá muita diferença, né? Que é coisa que dá para a gente esperar um pouco e aproveitar. Alguns outros fundos, igual o HLG, KNRI, esses mais top, eles ficam um pouco fora, porque é um pouco difícil deles chegarem a 8% por esse método meu, porque eles são tem muitas vendas, né? E o fundo acaba jogando essas vendas aí e iludindo o cotista. O cotista acha que ele está pagando bem, mas na verdade ele está tirando das vendas. Na verdade, muitos fundos não conseguem gerar uma renda recorrente que seja sustentável no longo prazo, né? Aqui mesmo no HSLG pode ver que ele está mantendo aí uma média, ele aumentou de 63 para 70, né? E a renda recorrente aumentou de 50 para 63, né? Então, assim, a gente está vendo uma evolução na receita de aluguel e em menor escala aumentou 13 centavos na renda recorrente e aumentou apenas 7 centavos na distribuição. Então, a gente está vendo que é um fundo mais prudente que está distribuindo é, de uma forma mais sensata. Tem muito fundo, muitos outros fundos aí que são mais top, que eles distribuem muito além daquilo que é recorrente. Uma hora vai cair, não vai ter mais a receita das vendas, né, mensal das vendas aí que estão acruadas, e a receita recorrente vai ter que cair muito, vai ser mais traumático para o investidor que não está prevendo isso. Então, gente, eu deixei aqui a minha forma de precificar o fundo imobiliário. Espero que vocês tenham entendido aí, que seja útil de alguma forma, mesmo que vocês não peguem a forma toda que eu faço essa, essa precificação, pelo menos alguma ideia talvez ajude vocês aí, né? A própria planilha de controle aqui, ela ajuda bastante a gente ter uma orientação de alavancagem do fundo imobiliário, da distribuição, se ele está conseguindo carregar aqui, se está ficando negativo, o número de cotas, a gente vê se está constante, se está aumentando. E a própria precificação aqui, a gente tem uma ideia melhor do que está acontecendo para guiar nossas compras aí, para a gente ter sempre um melhor retorno para o nosso investimento. Então é isso, gente. Eu fico aqui. Até o próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de curtir aí se gostaram. Fica atento aí para um novo vídeo. Assina o canal. Inscreve aí para ativar o sininho, né? Isso aí ajuda muita gente a crescer. Obrigado, até a próxima.